Meus irmãos, minhas irmãs, muita paz a todos. Vamos a início dos trabalhos desta manhã. A página de abertura. Cadê Alexandre para olhar aqui? Tá me escrito. Alô? 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 Batuíra é o espírito na revolução espiritual. A afirmação de fé, exemplo de confiança. As sombras se agitam, desorientadas, quando a luz se faz mais intensa. Indiscutivelmente, os problemas não desaparecem de vez. No entanto, é forçoso que o servidor se mantenha firme no posto de ação e vigilância, com a alegria de quem cumpre o dever. Rogamos observação em prece, firmeza de ânimo e disposição a servir. Estamos na condição de cultivador que se encontra em árduo serviço no solo, achanando a gleba e manejando o arado para lançar, por fim, a semente renovadora e produtiva. Realizando o trabalho da plantação, surge o período abençoado da espera. E de tanta paz carecemos da complementação do serviço que, para sermos mais precisos, somos impelidos a lembrar a tarefa do cirurgião, cujo esforço, em seguida ao trabalho operatório, é compelido a aguardar as respostas orgânicas do paciente. Estejamos no desempenho de nossas atividades normais, dentro daquele preceito do orai e vigiai, porquanto aqueles irmãos nossos do passado, a quem suplicamos renovação para eles e para nós, muito dificilmente se dispõem a essa mesma renovação. Temos paciência e calma, bom ânimo e fé, e assim como usamos medicamentos em doses certas e nas ocasiões certas, a fim de que o desequilíbrio do corpo desapareça em favor da saúde, adotemos comportamento análogo, mobilizando palavras de paz, amor e bênção ante a dificuldade da alma, para que se nos refaça a harmonia espiritual. Vamos à prece. Amado Jesus, querido benfeitor Batuíra, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui nesta casa para ouvirmos um pouco mais do Teu Evangelho de luz, Senhor. Pedimos que abençoe o Teu servo que vem com tanto carinho trazer a mensagem. Que possamos aprender e guardar do fundo de nosso coração esse ensinamento, colocando em prática. Muito obrigado, Senhor. Nos pedimos a Tua paz. Que assim seja, graças a Deus. Em 31 de março de 1869, voltava ao mundo espiritual Allan Kardec. Para homenageá-lo, para lembrá-lo, nós convidamos o nosso querido Alberto Leitão Rosa, o querido Centro Espírita Irmã Rosa, que vai nos trazer aqui a mensagem de hoje. Vamos ouvi-lo com atenção e carinho. Minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos, bom dia a todos. Bom dia. Que Jesus nos abençoe em mais esta feliz oportunidade de estarmos aqui reunidos na sua casa para juntos estudarmos um pouco mais o seu Evangelho à luz da doutrina espírita. Registrou o evangelista João, no capítulo 14 do seu Evangelho, a promessa que Jesus fez para nós, quando nos falou: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, para que fique eternamente convosco o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e absolutamente não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ele estará convosco, ele estará em vós. Porém, o Consolador, o Santo Espírito, que o meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo que vos tenho dito.
Com esta promessa, Jesus está nos dizendo que mandaria um Consolador para ficar eternamente conosco, que nos ensinaria tudo, que nos lembraria tudo que Ele ensinou e nos ensinaria ainda muito mais. E foram necessários quase 2000 anos para que essa promessa pudesse ser cumprida, por muitas providências do mundo espiritual, né? Século XVIII, século das luzes, muitos encarnando, preparando o terreno, século XIX, século da razão, muitos encarnando e deixando tudo preparado para que pudesse chegar o Consolador prometido. E a principal providência é ter alguém que pudesse receber este Consolador, alguém no plano físico que recebesse o Consolador trazido por Jesus. E esse alguém nasceu em 3 de outubro de 1804, na cidade de Lyon, na França. Ainda quando criança, logo demonstra os seus interesses pela ciência, pela filosofia, o espírito especialmente escolhido para essa tarefa. Então, já desde cedo, já começa a demonstrar para o que veio. E vai, então, aos 10 anos de idade, estudar com ninguém menos do que John Henry Pestalozzi, na Suíça, em Verdun. Lá faz os seus estudos. Em 1823, aos 19 anos, já está em Paris, já publica o seu primeiro livro sobre aritmética e se torna um grande educador. O Léon Delisard Rivail passa a ser conhecido como professor Rivail, um grande educador, publica muitos livros, interessa-se pelo estudo do magnetismo. Em 1823 passa a estudar o magnetismo e vai seguindo o seu caminho de educador. Em 1826 ele funda o Instituto Técnico Rivail e Sociedade com o tio. Em 1832 casa-se com a Marie Gabrielle Boudet. Em 1834 tem uma crise financeira porque o seu tio era um jogador inveterado. Passa então com a sua esposa a se reerguer financeiramente, fazendo traduções. Ele falava 5 idiomas, falava o inglês, o alemão, o italiano, o holandês, o espanhol, evidentemente além do francês, que era a sua língua nata. Passa então a fazer traduções, a dar aulas, a fazer contabilidade de algumas empresas e vai tocando sua vida como um grande educador. Já estamos lá na década de 40, 1840, e ele tocando a sua vida. Mas em paralelo a isso, como vai dizer o escritor Arthur Conan Doyle, há uma invasão organizada de espíritos no mundo. A partir de 1800, nessa mesma década de 40, começam a acontecer fenômenos lá nos Estados Unidos, em Hydesville, no condado de Wayne. E lá há uma casa onde há fenômenos, vamos chamar mais popularmente uma casa mal assombrada, ruídos, barulhos, né? A história vai ter que ser muito encurtada para caber no tempo, mas enfim, até que se compreende que aqueles ruídos e barulhos eles eram provocados por alguém que tinha morrido ali e que foi sepultado ali, né? E era um vendedor ambulante, o Sr. Charles Rosen. E há uma telegrafia espiritual, começa a se comunicar por pancadas, sim, não. E as meninas que moravam na casa eram as médias doadoras de fluidos. Estabelece-se uma telegrafia espiritual e a partir de então passa-se a se comunicar. Descobre-se que elas, as médias, colocando as mãos sobre as mesas batiam e também respondiam a perguntas, os espíritos falavam através das mesas. Aquilo torna-se um passatempo. Elas vão para Nova York, espetáculos, e aí já estamos lá em 1853 a 1855, há espetáculos dados para passar o tempo, chamado das mesas girantes. Mas as mesas girantes, elas vão girar pelo mundo e vão sair dos Estados Unidos e vão chegar na Europa, especialmente vão chegar em Paris,
E o professor Rivaio, que estava lá fazendo o seu trabalhinho, já estava aí com 50 anos de idade, que aí já era o ano de 1854, ele ouve falar por primeira vez das mesas girantes, porque um amigo seu, o senhor Fortier, magnetizador, ele contou, ele achou aquilo possível, né? Porque ele, como magnetizador, imaginava que era possível magnetizar um objeto e ele se movimentar. Até que o professor Fortier vem e diz: não, professor, é mais que isso. As mesas falam, as mesas pensam. Mas como? E aí ele diz que somente quando lhe provarem que as mesas tinham nervos para sentir e cérebro para pensar, e acreditar naquilo. Até então era uma história para fazer dormir. E assim ele vai. No ano de 1855, início de 55, o senhor Carlotti, um amigo de 25 anos, veio dizer: professor Rivaio, são os espíritos que falam através das mesas. Venha ser um dos nossos. Eu não vou dizer que é impossível, mas é preciso ver isso com calma, porque ele era um pesquisador nato, um homem da ciência, da filosofia, preparado para se encontrar com esta missão. E assim, em maio de 1855, ele indo à casa da senhora Roger, uma sonâmbula, lá ele conhece a senhora Desplan-Maison, que era uma pessoa que fazia em Paris as sessões das mesas girantes. E ele é convidado para, na semana seguinte, assistir às mesas girarem. E vai por primeira vez em maio de 1855, ou seja, ele já estava com quase 50 anos. Ele vai ver as mesas girarem na casa da senhora Desplan-Maison, na rua Grande Batelier, número 18. E lá ele percebe que o interesse era fútil. Eles conversavam com os espíritos sobre coisas banais, sobre vida pessoal, mas ele está lá entendendo o que estava se passando. Mas lá ele conhece o senhor Baudin. O senhor Baudin também fazia sessões de mesas girantes na sua casa, na rua Rochechouart. E ele passa a frequentar também a casa do senhor Baudin, e lá os estudos eram sérios. Lá ele vai conhecer o senhor Roustan, e passa também a frequentar na rua de Tetone os estudos. Então, ele passa semanalmente a conversar com os espíritos. E as pessoas logo percebem a sua capacidade de síntese, a sua liderança, e vão colocando tudo nas suas mãos. 50 cadernos, já de anotações antes dele chegar, foram lhe passadas à mão. E ele então, resumindo muito a história, né, evidentemente, vai chegar em 1857, exatamente no dia 18 de abril, e vai publicar a primeira obra da doutrina espírita, o livro Dos Espíritos, com base em todo esse material que ele recolheu nessas reuniões. É a primeira edição do livro dos Espíritos, com apenas 501 perguntas e 3 partes. Depois, em março de 1860, ele vai publicar a segunda edição, essa definitiva, com 1019 perguntas e 4 partes. E o seu trabalho começa de uma forma alucinadora, sem tempo para nada, sem tempo para dormir, sem tempo para cuidar de si. Porque nós vamos ver o professor Rivaio, que agora vai sair de cena em 18 de abril de 1857 e vai nascer Allan Kardec. Porque quando ele vai publicar a obra, que não era sua, era dos espíritos aqui, eu não posso assinar o meu nome. Ele já tinha muitos livros publicados na área da educação. Vão confundir, essa obra não é minha, essa obra é dos espíritos. E aí um espírito veio e lhe aconselhou: coloque o pseudônimo Allan Kardec, que é um nome que você teve na encarnação passada, ao tempo dos druidas. E assim, o professor Rivaio sai de cena, nasce Allan Kardec e vai trabalhar por 13 anos e 10 meses para cumprir a sua missão. E a gente pensa: o que a gente faz em 13 anos e 10 meses? Rapidamente, ele vai publicar, como falamos, em 18 de abril de 1857, a primeira edição do Livro dos Espíritos. Abril de 57. Janeiro de 58,
ele funda a Revista Espírita, um periódico para se comunicar com o mundo todo. Ele passa a publicar mensalmente a Revista Espírita, que vai publicar até a sua desencarnação 135 volumes. Sem computador, sem Ctrl+C, sem Ctrl+V. Escrevendo. Falamos em janeiro de 1858, quando ele passa a publicar a Revista Espírita. Em abril de 58, ele funda o primeiro centro espírita do mundo, Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Em julho de 1859, ele publica outra obra, intitulada O que é o Espiritismo. E em julho de 1859, ele publica na Revista Espírita uma predição do seu futuro. Ele vai falar assim: estamos trabalhando em muitas outras obras com estudos muito sérios e aprofundados. Precisarei, ele vai falar e vocês podem lá conferir na Revista Espírita de julho de 1859. Precisarei de mais 10 anos para concluir o meu trabalho. 1859 mais 10, 1869, e é exatamente quando ele vai desencarnar. Então, em 59, em março de 60, ele vai publicar a segunda e definitiva edição do Livro dos Espíritos, com as 1019 perguntas e as 4 partes que nós conhecemos hoje. A partir de 1860, ele passa a fazer viagens sem avião, sem carro, né? Não existia ainda naquela época de carroça, por vários lugares, inclusive fora da França, para visitar os espíritos, para trocar ideias, compartilhar ensinos. E ele fazia isso quando a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas fechava um mês durante o ano. E nesse um mês ele tirava para viajar e fazer suas viagens. A principal delas foi a de 1862, que foi a mais longa, e deu origem a uma obra que se chama Viagem, escrita em 1862. Em 1861 ele vai publicar a obra que é o Espiritismo Experimental, o Livro dos Médiuns. Em 1864 ele vai publicar o Evangelho segundo o Espiritismo. Em 1865 vai publicar o Céu e o Inferno. Em 1868 vai publicar a Gênese. Ou seja, isso é muito fora outras brochuras que ele publicou. Isso é só para a gente entender que em 13 anos e 10 meses, e aí estamos nos referindo de maio de 1855, quando por primeira vez ele vai assistir às mesas giradas na casa da senhora de Planomaison, até 31 de março de 1869, que é a sua desencarnação, são 13 anos e 10 meses. Então, para nós entendermos como que Deus age, como que Jesus age, promete um Consolador, tem todo um preparo, uma série de espíritos encarnados, coadjuvando Allan Kardec, né? E traz um homem preparado. Um homem que em encarnações passadas já era um grande educador. Um homem com a capacidade de síntese enorme, um homem com nobreza, um homem, enfim, talhado para a tarefa. E assim ele consegue dar conta do seu trabalho até a sua desencarnação de 31 de março. 13 anos e 10 meses. 31 de março é amanhã. Amanhã completa 150 anos que Allan Kardec desencarnou, deixando para nós esse tesouro que é a doutrina espírita, que é o Consolador prometido por Jesus, e que nós precisamos fazer bom uso, porque Jesus nos promete o Consolador. O Consolador chega, mas a parte deles acaba aqui. O que nós estamos fazendo com o Consolador prometido é a pergunta que se faz. Porque nós, ainda espíritos imperfeitos, ainda dominados pela matéria, como vai falar Allan Kardec no Livro dos Espíritos, nas questões 100 em diante, espíritos imperfeitos caracterizam-se por a matéria domina o espírito. O nosso foco, as nossas escolhas, todas as nossas decisões, elas têm por base a matéria. As questões materiais,
E a doutrina espírita vem para nós mudarmos o nosso foco e passarmos a olhar para as questões espirituais, para passarmos a olhar para os tesouros do céu, que os ladrões não podem roubar e que as traças não podem corroer. E é isso que se pede de nós. O que nós estamos fazendo com esse trabalho hercúleo que o nosso Allan Kardec teve para deixar para nós. Porque são muitas obras. Só a Revista Espírita são 12 volumes. E diríamos que a Revista Espírita é uma ilustre desconhecida do movimento espírita. Poucos conhecem a Revista Espírita. Além das 5 obras que são chamadas de básicas, que são de extrema importância para que a gente conheça, para a gente ter informação nova. Porque nós só vamos modificar a nossa vida se nós tivermos informações novas. Não vai ser de uma forma passiva, sentados, ouvindo apenas, que nós vamos modificar a nossa vida. Quando ele deixa esse tesouro para nós, quando o Consolador prometido está, a promessa cumprida, é para que a gente venha fazer o uso desse Consolador, conhecendo informações novas que vão mudar o nosso foco de vida, vão fazer a gente olhar para coisas que a gente não olhava, vão fazer a gente deixar de olhar para aquilo que para a gente era o objetivo principal da vida, as questões materiais. Não que a gente vá viver sem a matéria, mas a gente vai focar nas questões espirituais, especialmente na nossa mudança de sentimentos, na nossa mudança de postura, na nossa aproximação das atitudes de acordo com aquilo que o Cristo nos deixou. Porque a doutrina espírita só vem reafirmar aquilo que o Cristo nos deixou, mas vem explicar, vem nos trazer argumentos, porque ninguém se convence sem argumentos. Nós precisamos de argumentos. Por isso que tem que estudar, porque aí a gente se convence. Eu preciso entender isso. Não é porque o fulano me falou, é porque eu estudei, eu entendi, eu me convenci, eu comparei as minhas atitudes e vi que estavam erradas e passo então a modificá-las. O evangelista Lucas registra no capítulo 13 do seu evangelho, dos versículos 6 até o 9, 4 versículos apenas, uma pequeníssima parábola que Jesus nos contou, que nós vamos utilizar para fazer a conclusão dos estudos da manhã de hoje. E Jesus diz que o Senhor da vinha foi até as suas terras, numa figueira, para tirar frutos. E chegando lá, não encontrou frutos. Chamou o viticultor e disse para ele: olha, arranca essa figueira fora. Está tomando espaço aqui nas minhas terras e não está dando fruto nenhum. Já há 3 anos que eu estou esperando e nada. O viticultor diz para ele: Senhor, tem um pouco mais de paciência. Vamos fazer o seguinte, vamos esperar mais esse ano para ver se ela dá fruto. Eu vou adubar em volta, né? Vou cavar em volta, vou colocar adubo. E vamos aguardar mais esse ano. Se ela não der fruto, a gente arranca. Essa é a parábola. E quando a gente traz para o sentido espiritual dela, isso significa que o Senhor da vinha é Deus, é o Pai. A figueira somos nós, que não damos ainda frutos espirituais, porque continuamos focados nas questões materiais. O viticultor é Jesus, que vem pedir ao Pai um pouco mais de tempo. E ele então chama um grande auxiliar para poder escavar em volta, que se chama Allan Kardec. E traz o adubo que Allan Kardec preparou, que se chama Espiritismo, para colocar em volta da árvore, para poder dar força, para que a gente possa dar frutos. Porque os argumentos da doutrina espírita são tão sólidos, são tão fortes, são tão convincentes, que nós vamos nos modificar.
mas a questão é que nós precisamos acessá-los. Não adianta eles estarem aqui nos livros, porque nós não conseguimos captar os ensinos. Eu preciso mergulhar na obra, nas obras. E eu preciso mergulhar em grupo, porque há troca de ideias, há aspectos que um vê que o outro não vê. E assim a gente vai se convencendo, assim a gente vai associando aquela situação de vida que a gente vive lá fora, às vezes no seio familiar, e a gente passa a mudar a forma de tratar as pessoas, às vezes no seio do trabalho, enfim, em todos os aspectos da nossa vida, aquela dificuldade que existe, ela vai continuar existindo, mas ela vai reduzir o seu tamanho, porque eu passei a entender o porquê da dificuldade, o porquê da dor. Eu passei a entender que eu sou um espírito que não vou morrer. E se não vou morrer, eu passo a ver a vida com esperança, com otimismo, com alegria. E assim o adubo vem fazendo efeito na figueira, e a figueira finalmente poderá dar frutos. Aproveitemos. A promessa do Cristo foi cumprida. Trouxe um trabalhador de primeiro nível para deixar para nós a doutrina espírita. Como falamos, em apenas 13 anos ele deixou tudo isso para a gente. E às vezes a gente passa vidas e vidas e vidas sem aproveitar desse tesouro. Acordemos, despertemos para podermos ser felizes. Muito obrigado pela atenção de todos. Muito obrigado. Nós agradecemos ao nosso querido Alberto, santificado.